Deus é a inteligência suprema. É a consciência cósmica do universo em que todos nós vivemos. É uma espécie de útero universal, onde tudo se cria, tudo se mantém e tudo se transforma. Jesus é o sol das nossas almas. É o corretor de posições das nossas vidas. É uma bússola cuja agulha magnética aponta para Deus. Jesus sempre. O espírito imortal que somos nós, encarnados ou não, é um viajor incansável da eternidade. É um nômade do espaço. É um andarilho do infinito, programado para crescer, para superar, transcender e voltar para Deus, voltar para o Criador, para a sua origem. E isso nos faz realizarmos muitas reencarnações. Muitas delas repetitivas, em que voltamos aqui para fazer as mesmas coisas que fizemos antes. Muitas vezes para saborear um fruto amargo que já conhecemos. Mas desde o início da evolução humana, que Deus, o nosso Pai, envia até aqui o nosso planeta espíritos iluminados para impulsionar a nossa jornada evolutiva. Todos os países receberam esses iluminados. A Grécia recebeu Sócrates, recebeu Platão, Aristóteles. O Egito recebeu o sacerdócio do Egito, do véu de Ísis. A Pérsia recebeu Zoroastro. Os árabes receberam Maomé. O Brasil recebeu Bezerra de Menezes, recebeu Francisco Cândido Xavier. Mas o povo que mais recebeu iluminado foi o povo judeu. Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés, Samuel, Elias, Eliseu, Jeremias, Isaías, Abacuque, Naum, Jonas, João Batista e, finalmente, o maior deles, o maior dispensador de bens eternos do mundo, nasceu entre o povo judeu, Jesus. A vinda de Jesus ao nosso planeta, ao planeta dos homens, foi antecedida por muitas profecias, ditadas por sábios, adivinhadores, feiticeiros, sibilas, profetas, que dizia que no seio de Israel, do povo de Israel, nasceria um espírito iluminado, diferenciado, que iria libertar aquele povo da servidão. O povo de Israel, o povo judeu, depois de muitas conquistas na terra de Canaã, passaram a ser servos, a trabalhar sob servidão de outros países. Primeiro a Babilônia, depois os assírios, depois os persas, e finalmente os romanos. César, com seu exército invencível, havia dominado todas aquelas paragens, e agora o povo judeu estava sob o jugo romano. E Jesus nasceu exatamente nessa ocasião. E o povo aguardava um Salvador. Aguardava um Messias que acabasse com a servidão. Mas o povo queria acabar com a servidão material. E Jesus não veio com essa finalidade. Jesus veio para nos libertar da servidão do pecado, do ilícito, do erro, da falcatrua, do escândalo, da corrupção.
Jesus veio nos libertar do ódio, do rancor, do ressentimento, da raiva, da mágoa, da mentira, do ciúme, da prepotência, do autoritarismo, da maldade, da crueldade, da perversidade. Jesus veio para nos afastar do vício do álcool, do fumo, das drogas, do jogo e do sexo desregrado. Essa foi a missão precípua de Jesus, que em todos os momentos da sua vida pregou essa moral. E é interessante que na sua primeira reunião com seus primeiros apóstolos, havia recrutado 12 apóstolos, e uma pequena multidão, que os pastores inflamados, os evangelhos, que eram 5.000, como se ia conseguir 5.000 pessoas naquelas aldeias. Eram aldeias pequenas, de 30 casas, 40 casas. A pequena multidão de Jesus não passava de 100 pessoas, na sua primeira aparição em público, iniciando o seu evangelho de amor. E ele inicia esse evangelho, que nós conhecemos, com uma pergunta para aquela pequena multidão. Jesus perguntou naquela época: que buscais? Foi a primeira frase de Jesus: que buscais? Jesus queria saber já naquela época o que aquela pequena multidão buscava. O que eles queriam para suas vidas. Qual era o objetivo real de cada um que estava ali? E qual era o objeto da predileção de todos? Decorrido mais de 2000 anos, Jesus continua conosco e hoje aqui na Casa de Fé e Esperança faz a mesma pergunta: que buscais? Pergunta a cada um de nós aqui, encarnados e os desencarnados, que deve ser em número maior. O que buscamos? Qual é o objeto da nossa predileção? E essa pergunta tem um sentido especial, porque mais à frente, já no Sermão da Montanha, Jesus faz uma conexão com essa pergunta, quando ele afirma categoricamente: aonde estiver o teu tesouro, ali estará o seu coração. Ouça a importância daquela pergunta, porque tudo aquilo que nos chamar a atenção de uma forma especial, tudo aquilo que for objeto da nossa predileção, tudo aquilo que falamos não posso passar sem, vai nos atrair, e se não for uma coisa boa, vai nos jugular, agrilhoar e aprisionar na retaguarda da vida, onde haverá sempre dores e ranger de dentes. Mais à frente, Jesus falando dos nossos sentidos, dos olhos, dos ouvidos, da boca, das mãos. Ele nos adverte do perigo do uso dos nossos sentidos, das nossas mãos, dos nossos ouvidos, da nossa boca e dos nossos olhos. Ele se refere aos olhos, mas serve para todos os outros sentidos, disse Jesus. Os vossos olhos são a luz do corpo. Se essa luz for trevas, todo o corpo estará em trevas. É interessante observar que os nossos sentidos são assim, espécie de antenas vivas, que vão mostrar do outro lado da vida o uso que fazemos deles aqui. Cuidado ao usar os seus olhos, a sua boca, as suas mãos, os seus ouvidos. As nossas mãos também são antenas vivas, que vão mostrar depois da morte o uso que fazemos delas aqui enquanto estamos jornadeando. Jesus, ao ressuscitar dos mortos ao terceiro dia, ele se materializa para os apóstolos e mostra suas mãos. As mãos do Cristo tinham as marcas dos cravos da cruz. As marcas da maldade humana e da doação incondicional de Jesus pela humanidade inteira. Mas eu pergunto a vocês, que tipo de marcas vão mostrar do outro lado da vida aqueles que usam aqui as mãos para agredir,
para assassinar, para matar, para roubar, para assaltar, para se apropriar indebitamente de recursos públicos. Que tipo de mãos vão mostrar do outro lado da vida? Nas sessões de desobsessão das casas espíritas, muitos, e eu presidi durante 14 anos, muitos espíritos que aqui foram assassinos, dizem que estão com suas mãos escorrendo sangue. Então as marcas da maldade, da crueldade, da perversidade permanecem nas mãos. Depois que atravessamos as águas enigmáticas do Rio da Morte. Ainda mais à frente, Jesus faz uma advertência sobre os bens materiais, sobre as fortunas. Busquem antes o reino de Deus, disse Jesus. E todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Verificamos que na segunda parte dessa assertiva, Jesus coloca à nossa disposição tudo que nós temos aqui. Celular de última geração, televisão de 52 polegadas, carros, top de linha. Então não é proibido a pessoa ser rica, a pessoa ter bens. Quem pode andar num carro zero, por que vai andar num carro com o pneu careca e com a bateria riada? Se o dinheiro é da própria pessoa, se é honesto, se é lícito, por que não ter um carro zero? Por que não morar na Barra, numa mansão? Não moro porque não posso. Mas estou fazendo um duplex acima do meu, vou botar um filho embaixo, vou morar em cima. O de cima tem toda a mordomia, inclusive comprei uma banheira de 2,20 metros, porque eu sempre quis ter uma banheira, vi aqueles filmes de Hollywood, com aquelas artistas daquele, eu vou comprar aquele sabão daquela espuma. Eu estou com a dor aqui, aos 77 eu estou cansadão. Então essa banheira vai aliviar a minha barra. Comprada com o meu salário do Exército, né, de oficial da reserva do Exército, não estou tirando nada de ninguém. Mas precisamos verificar a primeira parte da assertiva. Busquem antes o reino de Deus. Busque antes uma estrutura espiritual, uma religiosidade. Alguma coisa que lhe dê cobertura para que você possa usar a riqueza, possa usar a beleza, possa usar tudo, a sua saúde, com tranquilidade. Porque vemos através dos jornais, da televisão, artistas de televisão, jogador de futebol, milionários, e que aparecem nos jornais porque cometem faltas grosseiras, né? Companheiros da política lá de cima, não vamos citar nomes, só para efeito de trabalho, ricos, com salário altíssimo, dizem que é só 26, não é 26, eu me candidatei há 12 anos atrás e tomei conhecimento do salário do deputado, dá mais de 100 mil, porque tem mais a ajuda do terno, tem a ajuda da gasolina, tem a ajuda da passagem de avião, tem a ajuda da casa, juntando tudo naquela época, 12 anos, dava 126 mil reais, hoje deve dar 200. É tanto penduricado, quer dizer, é uma árvore de Natal, é muita gratificação. Pois não é que mesmo assim eles se envolvem em faltas grosseiras. Esse companheiro envolvido que está sendo julgado hoje é doutorado, foi ministro da Justiça, foi promotor, cara com conhecimento material incrível, um nível intelectual, fez o ginásio, fez o estudo médio, fez a faculdade, fez o mestrado, fez o doutorado e comete uma falta grosseira sendo apanhado pelo celular. Porque falta uma estrutura espiritual, falta uma base em que nós passamos assim a agir de acordo com a nossa consciência imortal. Tendo essa base que Jesus especifica, o reino de Deus, temos condições de só fazer aquilo que é ético, aquilo que é social, aquilo que é bom para os outros e principalmente bom para você. Você não vai cair em armadilhas, porque você tem uma estrutura espiritual, e é isso que Jesus quis passar para nós, né?
Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como assim mesmo. Jesus fala em Deus, mas fala no próximo. A figura do próximo ainda nos deixam assim de lado. Não estamos ainda propensos a dedicar uma atenção maior ao próximo. Mas eu passo para vocês aqui uma realidade incrível. O próximo, que Jesus tão bem anunciou, é a matéria-prima com a qual temos que trabalhar para a nossa própria felicidade. Dificilmente seremos felizes se não fizermos os outros felizes. Começando dentro do nosso próprio lar. Ame a sua esposa. Ame o seu esposo, o seu pai, a sua mãe, o seu avô, a sua avó, o seu filho, o seu primo, o seu tio. Comece dentro do seu próprio lar, com a sua parentela familiar, porque o próximo é aquele que está mais perto de você. Depois você tem condições de exercitar esse amor, essa caridade, no trabalho, na rua, no supermercado, no campo de futebol, porque você iniciou esse processo de educação dentro do lar, alimentando a sua mente com o silêncio, com a prece, com o recolhimento e principalmente com o culto no lar. O culto no lar é preponderante na nossa. Eu faço de manhã e à noite. Mas já encontrei gente, eu recebo mais de 150 e-mails por semana. E gente que me passa e-mail e diz que, sou Djalma, eu faço de 3 em 3 meses. O outro faz, pelo amor de Deus, quando você vai fazer o outro, já esqueceu aquele. Eu faço de manhã e à noite, quando vou de manhã para a Rádio Rio de Janeiro, eu pego 355, não vou de carro, fica muito caro. Então eu não pago nada, né? Tem o cartão. Esse aqui é o cartão válido, né? Salto na Avenida Brasil, passo por lá, pego o 326. Mas enquanto eu estou no ônibus, quando a Avenida Brasil está congestionada, todo mundo reclamando, eu estou do ladinho no canto. Pai nosso que está no céu, santificado seja o seu nome. Blá, blá, blá. Que não faz mal a ninguém, é igual mingau de maisena. Pode comer à vontade. Então, prece, oração, silêncio, recolhimento, não faz mal para ninguém. Exercite bastante isso. Eu me lembro que há anos atrás, lá em casa era um falatório, não só os filhos. Eu começava a discutir novela com a minha esposa, deu um pouquinho e estava brigando. Filme. Hoje a gente não discute nada. Hoje eu troquei 2 palavras com ela, tem dia que eu não troco nenhuma. A gente se abraça, dá uma bicota um no outro e acabou. Quando ela faz um café, ó, tem um café novinho aí, eu vou lá, obrigado, tomo um café, eu também faço, oferecendo. Mas não discuto mais nada, não comento mais nada, porque não leva a nada, essa que é a verdade. Não leva a nada. Isso serve até para os namorados, que quando começam a falar muito de tudo, começam a brigar. Não fale nada. Sussurrem nos ouvidos um do outro. Perguntaram um sábio, por que muitas pessoas, estando perto uma da outra, gritam, esbravejam, como se estivessem longe. E o sábio respondeu com muita tranquilidade, é porque só o corpo físico está perto. O coração está longe. E é uma grande realidade. Quando o amor é interno, quando ele sai de dentro do nosso coração, quando é a simpatia, quando gostamos realmente das pessoas, não precisamos falar nada, basta olhar. Eu sou mineiro e a minha patroa também. A gente adora broa de milho. Então ela faz aquela broa de milho, geralmente, não todo dia, à tarde, coloca em cima da mesa, olha, está aquilo que você gosta aqui. A gente senta à frente um para o outro, ela parte a broa e toma com um café fresquinho. E a gente olha um para o outro e às vezes as lágrimas rolam. Eu fico pensando no casamento, nos 6 filhos, que da última, então, foram 8 horas de sofrimento. E ainda tem homem que diz que poderia fazer parte. Com certeza não. O homem jamais daria à luz a uma criança, porque o homem tem medo de tudo. Eu tenho medo de injeção. Essa injeção dos idosos eu não tomei nenhuma até hoje. Passo longe. Imagine ter um parto de 8 horas que vai sofrer demais. Mas surgiu uma criatura tão linda, de 1,75 m, formou-se o ano passado em ciências contábeis, é supervisora da Guarda Nacional,
da Guarda Municipal, dá aulas, mas é muito bonita. É tão bonita que eu tinha um Palio em 2008, ela estava sem carro. Pai, me empresta o carro, eu emprestei até ontem, né? Pode ser que hoje ainda devolva esse carro. Mas a minha esposa falou assim, não pede ela de volta, ela fica tão bonita dentro do carro. Aí eu olhei assim, falei, não é que é mesmo? Aí não cobrei mais o carro, não está com ela. Então a felicidade que todo mundo busca fora de casa está dentro de casa. 12 netos, e 2 moram no fundo. O Fernandinho, quem ouve o programa, eu falo muito deles. O programa nosso é uma salada de fruta. Tem música, eu faço comentário, prego o evangelho que eu estou pregando aqui, mas dou receita de bacalhau com quiabo, chuchu com abóbora. Quem ouve o programa sabe, por isso é que está em segundo lugar. Não é à toa que está em segundo lugar, está na frente da Globo. A última pesquisa que o Ibope mandou, estamos com 74.600 ouvintes. Ninguém acredita nisso. Mas eu acreditei quando fui a Barroso, não, aqui, Fragoso, o mês passado. A cidade parou para me receber. Vem aí um palestrante da Rádio de Janeiro do programa Peru de Paz. Fizeram filas para me abraçar. Foi maravilhoso a minha estadia em Fragoso, depois em Magé também. Aonde eu vou, a multidão. Mas esses 2 netinhos são muito chegados, meu Deus do céu. E o pequenininho, veja como funciona o exemplo. O Fernandinho, que é atarracadozinho, parece com meu pai, com o bisavô dele. De tanto me ver sair para fazer palestra, hoje ele falou quando eu ia saindo. Ele me viu, vovô, o que é, Fernandinho? O senhor já vai fazer palestra? Digo, já vou. Então jejum sempre. Ele aprendeu também a frase. Quer dizer, não se aprende só o que é ruim, não, aprende-se principalmente o que é bom, o que é ético, o que é social, o que constrói, o que eleva as pessoas. Então, dentro do lar funciona o exemplo, no trabalho funciona o exemplo, na rua funciona o exemplo, em qualquer lugar onde possamos estar, é o nosso exemplo que vai ditar as normas da nossa vida, da felicidade ou da desdita. E Jesus foi mestre nessa força que ele dava para as pessoas, e até advertia. Certa vez, Jesus vai à casa de Marta e Maria. E havia um festejo, não sei se, a Bíblia não diz se era um aniversário, ou se era um casamento, ou se era uma festa qualquer. Diz que era uma festinha. E as 2 irmãs estavam servindo os convidados, Marta e Maria. Mas quando Jesus chegou, Maria, que já o conhecia, largou tudo e sentou-se ao lado de Jesus e começou a acariciar os cabelos de Jesus e passar um óleo, né? Perfumado, um alabastro. E Marta, enciumada e sobrecarregada do trabalho com os convivas, advertiu a Maria, Maria, temos mais convidados. Me ajude aqui com os convidados. E aí, segundo o texto bíblico, não estou inventando nada, eu aumento, mas não invento. Está lá na Bíblia. Jesus teria dito para Marta, Marta, Maria escolheu a melhor parte que nunca lhe será tirada. Interessante essa passagem bíblica. Maria, disse Jesus, escolheu a melhor parte que nunca lhe seria tirada. E se eu dissesse para vocês que vocês hoje escolheram a melhor parte? Porque deixaram os seus lares, muitas vezes com visita, deixaram as novelas da Globo, que dizem que são atrativas. Para mim não é, mas as pessoas gostam. Eu prefiro ver o Chaves e o Pica-Pau. Podem não acreditar, eu adoro aquele seriado do Chaves. Mesmo repetido, ainda acho muito melhor do que a maior parte da programação. E o Pica-Pau é impagável, né? Maravilhoso. E o mundo animal, essa semana passada, uma leoa com 5 leãozinhos. Meu Deus, um sol escaldante. Ela estava agoniada porque ela estava, assim, passando a língua nos bichinhos para colocar um pouco de umidade, porque eles estavam ressequidos com o sol. E o rapaz que estava falando, o locutor estava dizendo que a morte estava quase certa. Mas em dado momento o céu ficou cheio de nuvens, e caiu uma chuva torrencial. Não é que a leoa levanta a cabeça e dá um urro.
Aquele urro foi de alegria, graças a Deus. Com certeza, aquele urro dizia o seguinte: graças a Deus. E os leãozinhos ficaram tão felizes, ela também. Às vezes temos assim lições impagáveis do mundo animal. E Jesus nos deixa uma lição imorredoura. Que você possa sempre escolher a melhor parte, e vocês escolheram. Estão aqui, frente a frente com Jesus. Frente a frente com a corrente espiritual da casa, fé e esperança, e frente a frente com os anjos da guarda. Cada um de nós está com um anjo da guarda do lado. Então sairemos daqui mais felizes, mais robustecidos pelas energias magnéticas que estão circulando aqui. Ganhamos muito na noite de hoje, mas precisamos termos persistência. Né? Continuar com essa caminhada, sem esmorecer, avançando sempre para frente e sempre para cima. Jesus pregou indistintamente a caridade. Ele foi caridoso. Todas as suas ações no campo das curas representaram caridade pura de Jesus. Ao entrar numa pequena aldeia, ele encontra o homem da mão mirrada. Era um companheiro que havia nascido com a mão seca, já rapaz. E os seus pais acalentaram ele a vida toda, até ele completar os seus 32 anos, um ano antes de Jesus, dizendo que havia nascido um Messias, que iria curar as pessoas. E ele aguardou que Jesus passasse pela sua aldeia, para que ele fosse curado. E chegou o dia. Ele pediu à sua mãe, geralmente quase toda pessoa que é deficiente, seja da vista, seja da mudez, da falta de audição, são dependentes muito da mãe, que lhe colocasse a melhor roupa, que lhe ensinasse palavras bonitas para dizer para Jesus, e colocasse uma cadeira para ele sentar na entrada da vila onde Jesus ia passar. 9h da manhã, Jesus vem à frente da multidão, e Jesus era rápido. Ele andava a passos largos. Não se detinha nem olhando para a direita nem para a esquerda. Só fazia alto, parava, stop, quando tinha alguma coisa importante para fazer. E ele fez alto, parou em frente ao paralítico da mão mirrada. E aí tudo que a mãe dele havia ensinado, ele esqueceu, ele ficou mudo. E eu pergunto, quem não ficaria mudo diante do maior dispensador de bens eternos do mundo, que é Jesus? Eu também não falaria nada. E ele ficou mudo e Jesus tomou a iniciativa. Eu gosto muito dessas passagens bíblicas. E Jesus dá uma ordem, cura ele com a ordem. Jesus curou de várias formas, e uma delas foi essa ordem: estenda a tua mão. Ele estendeu a mão e ela estava curada. E aí vem aquela advertência que as pessoas não dão a menor importância, só quer ser curado. Vai e não peques mais. Todas as curas de Jesus foram acompanhadas dessa frase forte: vai e não peques mais. Não volte a fazer as mesmas coisas que você fazia antes, para que não lhe aconteça coisa pior. Milhares de pessoas reencarnam para saldar dívidas e voltam mais endividados, ainda acumulam mais dívidas. Pede uma moratória, e aqui repete os erros, e volta para a vida espiritual mais compromissada. Com o cego de Jericó foi a mesma coisa. Mas ele cura com a pergunta: que queres que eu faça? Ele pergunta ao cego de Jericó: o que queres que eu faça? Ele diz: que eu veja, Senhor. E ele já estava vendo. Outra cura significativa foi a da mulher hemorroísta, a mulher que tinha um fluxo de sangue, que não curava. As mulheres geralmente têm um fluxo mensal, até uma certa idade. Mas o fluxo de sangue daquela mulher era constante. Ela não tinha sossego. Imagine enxugar o dia todo aquilo.
E Jesus caminhava à frente de uma grande multidão. Aí já era uma grande multidão, talvez 200, 300 pessoas. Ele saíra de um determinado local, sendo agarrado. Imagine Jesus, como se fosse esses artistas famosos, como a Madonna e tantos outros, que as pessoas querem tocar. Agora há pouco, semana passada, chegou um jogador do Botafogo, Sirdoff, internacional. Nossa Senhora, uma multidão lá no aeroporto, Jobim, para receber o Sirdoff. Espero que ele jogue, porque, sinceramente, a população botafoguesa, eu sou Flamengo, está acirrada. Então, já vinham tocando Jesus desde que ele saiu. Um pega na veste, outro pega aqui, outro pega no cabelo. Mas em dado momento, Jesus para e pergunta a Pedro. Pedro era o lugar-tenente, era o mais chegado a Jesus. Pedro, alguém me tocou. E o Pedro diz, mas senhor, desde que o senhor saiu de tal lugar, que estão tocando o senhor, são dezenas de pessoas, não sabemos quem tocou. Alguém me tocou de uma forma diferente. Porque eu senti que saiu algo de mim. E aí a mulher hemorroísta, já curada, havia tocado nas vestes de Jesus e ficou curada. Senhor, eu toquei nas suas vestes, tinha um fluxo de sangue inestancável, e agora estou curada. E Jesus vai e não peques mais. Então a ação de Jesus foi caridade o tempo todo, principalmente com os enfermos. E nos dias de hoje, nós vemos indiferença com as pessoas que estão sofrendo. Dificilmente visitamos um hospital. Dificilmente visitamos um leprosário. Esse, então, ninguém quer ir. Minha esposa, que é enfermeira, trabalhou no Hospital de Câncer de Jacarepaguá, que o mau odor chega a 300 metros de distância. São doentes terminais que usam aquelas bolsas do lado, né, que não podem se alimentar pelas vias normais, não podem também fazer as necessidades fisiológicas pelas vias normais e usam aquelas bolsas. E aquilo provoca aquele odor fétido, né? Eu não sei como ela trabalhou há 3 anos, porque eu fui visitar, que ela pediu visitar, eu não nego não, eu senti, eu não aguentei. Então ali está a dor alheia. Ali está a desdita. Ali está a infelicidade. Mas muitas vezes a dor alheia está no outro lado da rua. Nós moramos no lado de cá e do lado da... Ela está agraçando. Alguém está sofrendo. E nós ficamos indiferentes à dor alheia, não temos compaixão. E se você ficar indiferente à dor alheia que está do outro lado da rua, a dor alheia vai passar para o lado da sua rua, vai entrar na sua casa. Porque você foi indiferente. Você fez pouco caso. Você não ajudou. Você não compartilhou. Você não solidarizou. Estive há 2 meses atrás, na Casa Espírita, Obreiros do Bem, na Rua Alexandrina, 676. Essa casa tem como foco o Hospital Pedro de Alcântara, que está fazendo até uma propaganda na rádio, São Pedro de Alcântara. Ali estão acantonadas, internadas, 80 mulheres com enfermidades mentais. Eu fiz a palestra e eu fiquei frente a frente com elas. Eu chorei muito. Elas não oram diretamente para você. Poucas pessoas entendem o que é loucura, o que é enfermidade mental. Fala-se muito em Bangu 1, Bangu 2, penitenciária de segurança máxima, mas não estão presos coisa nenhuma, recebem visita íntima 2 vezes por semana, veem filmes pornográficos, utilizam de celulares, comandam o crime aqui fora. Agora, essas 80 companhias estão presas, prisioneiras delas mesmas. A loucura é uma prisão sem grades. É um cárcere sem grades. A pessoa perde a identidade.
Ela não consegue controlar a sua vida, o seu cotidiano. Ela não pode emitir cheque, não pode tirar dinheiro. Não pode ir ao banco, não pode ir ao supermercado. Muitas delas, me parece que 15 eu conversei com a supervisora, foram colhidas na rua, andando ao léu, não sabiam onde moravam, não sabiam de nada. Mas ali à minha frente estavam 80 mulheres com enfermidades mentais. Vestidinhas, bonitinhas, limpinhas. Algumas usando até o batom, brinco, cabelo penteado. Devido ao amor, devido ao interesse, a compaixão de voluntárias e voluntários que trabalham no Hospital São Pedro de Alcântara. O meu programa não pode fazer propaganda, mas eu fiz propaganda 3 semanas. Podia fazer mais, que eu ia acabar sendo chamado a atenção pela rádio. Mas teve um efeito incrível, dezenas de pessoas compareceram lá, levando inclusive roupas íntimas que elas necessitam de sutiã, de tudo. Porque sujam muito, devido a elas não terem cuidado com as coisas, devido à parte mental. Então é muito importante para nós, para quem quer progredir, para quem quer alcançar realmente a iluminação, a solidariedade, o compartilhamento. Chegar junto, como se diz na gíria, né? E Jesus pregou tudo isso. E faz uma chamada sensacional: vinde a mim todos aqueles que se encontram cansados e oprimidos, diz Jesus, e eu vos aliviarei. O meu fardo é suave e o meu jugo é leve. Mas quando se fala de pessoas cansadas, a pessoa diz: eu trabalho tanto, nossa senhora, eu vou de 7 às 20 horas. Às vezes trabalha muito fora, mas não trabalha em casa. Principalmente os homens que me perdoam, não gostam de ajudar as mulheres em casa. Eu lá em casa, eu faço tudo. Coloquei uma frase: não explique, faça. Quem vê primeiro faz. Lavo inclusive a louça. Não enxuga, é desaforo, é abuso. Não aconselho aos homens a enxugar. Lava, bota para escorrer. Se enxugar também já é excesso. Vejo a louça lá empilhada, vou lá, lavo tudinho, não falo coisa nenhuma. Vou lá, coloco para escorrer. Varro a casa. É muito interessante essa ajuda mútua dentro de casa, essa conexão. Evitando o autoritarismo, a prepotência dentro do próprio lar, né? E aí causando desequilíbrio, com certeza causa desequilíbrio. Muitos lares desequilibrados partem da prepotência, do autoritarismo, tanto da parte do homem quanto da mulher. Fale pouco dentro do seu lar ou quase nada. O silêncio, aliás, muitos centros já colocaram a frase: o silêncio é uma prece. Com absoluta certeza, o silêncio é prece. Na medida que você se acalma, que você faz silêncio, automaticamente você se coloca em posição de receptividade dos fluidos balsamizantes, das energias radiantes que partem dos irmãos superiores para nos envolver. Muitos médios reclamam que não acontece nada, já estou há 10 anos na mediunidade, não acontece nada. Muitas vezes porque não sabe esperar, precisamos também ter paciência. Eu já estou há 40 anos nisso. Mato um leão por dia, quer dizer, eu acordo 4 horas, chego na rádio, gravo. Hoje eu gravei 4 horas. Todos os programadores só fazem 1 hora. Eu gravei 4, fiz o analisando os fatos com o Jadiel 5, e depois fiz o respondendo aos ouvintes 6. 6 horas no ar. Um ancião como eu, de 77 anos, com 6 horas em frente ao microfone. Vocês pensam que é cansativo? É muito cansativo. Eu chego em casa, como vocês imaginam, um caco. Por isso foi que eu comprei a banheira, viu? Porque quando tiver tudo certinho, eu vou me colocar naquela banheira, fechar a porta, não me chama, telefonou, disse que eu fui para a China. Fui para Samoa Ocidental, que é lá no final do mundo. Não estou em casa. Ficar 1 hora ali.
É um direito, né? Eu mereço, né? Ou como diz, não mereço, mas aceito, né? É uma frase muito bonita. Então é interessante observar que tudo parte do homem. O homem é o único responsável pelo seu destino. É um caçador de si mesmo. Tem até uma música muito bonita do Milton Nascimento, cujo refrão é: eu caçador de mim. Uma realidade. Uma realidade. Eu caçador de mim. Procuramos por fora o que já temos por dentro. Senão Jesus não teria afirmado: vós sois deuses. E o apóstolo Paulo reafirma em carta aos gentios: Deus habita em vós. Jesus e Paulo afirmam categoricamente, de uma forma cabal, de uma forma completa, que já temos em nós um Deus embrionário, não é um Deus completo. É um Deus em desenvolvimento, um Deus latente, mas que só vai aflorando aos poucos, na medida que você provoca com experiências sadias, altruísticas, esse desenvolvimento. Eu não gosto de contar os meus desprendimentos, mas eu tenho a língua grande, eu vou contar. A semana passada eu sonhei. Me desprendi durante o sono, não sou médio direto, sou médio onírico durante o sono. Eu me desprendi e fui levado, não sei por quem, parece que alguma força me encaminhava, para um local muito bonito, era uma campina verdejante. E à frente eu visualizei uma multidão, mas aquela, sabe o que é uma multidão quando você vê um cara grandão no início? E aí vai sumindo, até que lá no final as pessoas ficam pequenas devido à distância e à quantidade de pessoas ali, naquela relva bonita, verde. E eu, automaticamente, sentei ao lado de uma senhora que eu vi que era desencarnada. Porque eu estava com um cordão prateado, aquele cordão que os encarnados, quando vai para o outro lado, carrega um cordão, né? Esse cordão fica ligado ao corpo. Se partir, morre. E ela não tinha cordão nenhum. E pelo conhecimento pouco que eu tenho, essa é desencarnada. Falei nada, fiquei quietinho. E lá estava, em dado momento, uma voz ressoa do alto-falante: estamos iniciando o programa Pelo de Paz pela Rádio Rio de Janeiro. E eu pensei, mas esse sou eu? Aí ela me deu uma bronca, a desencarnada. É claro que é o senhor, quem você pensou que era? Estamos aqui para quê? Para ouvir o senhor. Falei, então tá. E aí, passados uns minutos, eu acordei. Mas acordei feliz da vida, meu Deus do céu. Mas muito feliz, energizado. Eu parecia até aquele personagem, desenho animado, agora não tem mais, o Deflex, que a mais de 200 quilômetros, já estava lá na frente. Acordei energizado. Então, do outro lado da vida, as experiências continuam. Eu não estou falando aqui, não é falta de humildade, porque não é só o meu programa que transmite para lá. O do Gerson, do Jadiel, da Marta Mendonça, o da Ana Spranger. Todos os programas da Rádio de Janeiro, como todos os programas também da Igreja Católica. Hoje fizemos um programa, eu, Jadiel, nós nos fatos, elogiando e prestando homenagem ao Dom Eugênio Salles. Nós somos espíritas. Mas ele foi um grande brasileiro, um grande religioso, com um trabalho incansável na sua doutrina, que não é a nossa. Então foi um pastor de ovelhas durante mais de, parece que 70 anos, que ele morreu com 91 anos. Ele começou aos 18. Então foi um trabalhador incansável da Igreja Católica. E a gente precisa respeitar isso. Sócrates dizia já 500 anos antes do Cristo que Deus era ecumênico. Eu achei interessante isso. Sócrates afirmava que Deus era ecumênico. Deus não tem prioridade nem pela doutrina espírita, nem pelos evangélicos, nem pelos católicos. A prioridade de Deus é geral, ele acalenta todas as religiões, todas as seitas, todas as pessoas, todas as raças. Mas depende de cada um chegar a ter ele. E essa evolução a ter Deus não vem por automatismo, não vem por gratuidade, não vem por milagre, vem pelo trabalho. E é isso que nós precisamos entender.
Na década de 30 para 40, para encerrar o nosso trabalho, vivia na cidade do Rio de Janeiro um escritor. E esse escritor era famoso porque só escrevia sobre famílias. Todos os livros dele versavam sobre família, sobre a ética, sobre o altruísmo, sobre a bondade, a caridade. E ele vendia muitos livros e tinha 8 filhos. E passaram como se fosse verdade, eu aceitei. Pode até ser que seja uma ficção, mas tem um fundo moral maravilhoso essa história. E tudo corria a mil maravilhas com ele. A própria editora antecipava para ele as quantias, para que ele pudesse fazer a manutenção da sua casa, da sua família, porque vendia muito. Mas aí veio a Segunda Guerra Mundial, em que o Brasil se engajou. O Brasil se engajou na Segunda Guerra Mundial, depois que afundaram um navio nosso aqui. Eu ainda hoje pergunto, por que os alemães viriam lá não sei de onde para afundar um navio aqui na Baía de Guanabara? A gente não estava em guerra com eles. O Brasil não era nada quase naquela época, como não é ainda agora, potencialmente militar, mas foi o suficiente para que nós abraçássemos a guerra. E poucas pessoas sabem o que acontece com a guerra. Quando inicia uma guerra num país, acaba o arroz, acaba o feijão, sobe tudo, vira tudo, tudo passa a ser vendido no câmbio negro. As pessoas ficam egoístas, cada uma quer cuidar de... Passa a funcionar a lei de Muricy, cada um cuida de si. E ele passou a não vender mais livros. E a editora passou a não adiantar mais dinheiro e eles já estavam com passando necessidade. E o editor falou, olha, agora com a guerra só vende pornografia. Se você escrever pornografia, o escritor escreve tudo. Estamos com 39 livros, vamos completar agora dia 22, vocês estão convidados, dia 22 de agosto, o lançamento do nosso 40º livro, lá na editora Novo Ser, ali em Bento Ribeiro. Ação, reação e reparação. Tudo sobre as ações, as reações e as reparações do outro lado da vida e aqui. E eles dizem, mas eu não escrevo pornografia, eu sempre escrevi sobre, eu sou uma pessoa ética, religiosa. Escreve, não escreve, passou mais um mês, já estava passando falta. Então ele aceitou escrever pornografia. Escreva e vim aqui para o dinheiro. Ele foi para casa, era véspera de Natal. Noite de Natal. Ele entrou em casa, já 11 e pouca da noite, 23 horas e pouco. A família estava toda dormindo, ele foi para a máquina e começou a escrever um livro pornográfico. Escreveu umas 11 folhas e faltava 5 minutos para meia-noite. E aí batem a porta, noite muito escura, uma noite chuvosa, Natal. Você chegava quase nada, era luz de lamparina, estava com aquela lamparina. Naquela época, poupava-se muita energia elétrica. Quando ele abre a porta, ele se depara com a figura gigantesca, dantesca. Homem alto, com a cor da pele queimada, cabelos longos nos ombros, aquela túnica branca lindíssima, e de um olhar penetrante. E ele ficou petrificado diante daquele visitante noturno, que diz para ele, com voz de trovão, eu vim para que você retire da máquina tudo que você já escreveu, que eu vou lhe ditar um novo livro. E desapareceu. Ele fechou a porta, voltou para a máquina, retirou aquele que estava no papel, juntou os outros, enrolou e jogou no lixo. E começou a datilografar um novo livro. E as mãos fervilhavam, estavam elétricas. De manhã tinha um livro pronto. Ele juntou aquilo tudo ali, a intuição dele era para levar logo lá para receber algum dinheiro. Chegou o editor, 9 horas da manhã, escreveu sobre... Não escrevi sobre... Escrevi sobre família. Mas dê uma olhadinha, ó, em consideração à nossa amizade, eu vou dar uma olhada, mas vou dizer que eu não vou dar nada, porque não vende. Mas quando o editor leu as primeiras páginas, mas isso é maravilhoso, isso vai vender muito. 2 semanas depois, o livro estava editado. E foi o maior best-seller daquela época. Vendeu demais no mundo inteiro. Mas até hoje não se sabe quem era aquele visitante noturno que apareceu ali inesperadamente, mudando todo o rumo da vida daquele companheiro que se negava a escrever pornografia. Tudo indica que tenha sido o próprio Jesus, que nas nossas horas amargas, nas horas das nossas dificuldades, nas horas das nossas aflições, não nos deixa desamparados. Ele está sempre presente.
Jesus sempre, acalentando as nossas vidas, vivificando as nossas almas, dando diretrizes novas ao nosso comportamento. E por isso eu aconselho, finalmente, quando vocês fizerem o culto lá, se dirijam a Jesus em pensamento ou em palavras, exatamente como fez Saulo no caminho de Damasco, quando fica cego diante de Jesus e faz uma pergunta histórica: Senhor, que queres que eu faça? Faça essa pergunta a Jesus, nas suas orações, nas suas preces, no culto do lugar. Senhor Jesus, que queres que eu faça? Me dê as diretrizes da minha vida. Me ajude a viver em paz com a minha família, a ser bondoso, a ser caridoso, a ser compassivo e a ser amoroso com os meus irmãos de luta. Muita paz, muita alegria, muita felicidade. É o que eu desejo para todos vocês do fundo do meu coração.